Olá, povo de Deus, graça e paz, que Deus derrame muitas bênçãos sobre você, sobre a sua família. Queridos irmãos, estamos de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada aqui no YouTube e também na fanpage da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada no Facebook, www.falandodecristonaestrada.com. Você vai ter aí o nosso site e vai ouvir também aí toda a nossa programação. Ficamos tocando hinos aí 24 horas, tá? Lindos louvores aí para a honra e para a glória do nosso Senhor Deus. Se você gosta de hino bonito, ouça aí a nossa rádio web aí através do www.falandodecristonaestrada.com. Eu sou o Vanderlei Francisco, sempre comigo minha esposa, Dona Vilma. Aqui em minhas mãos, a velha companheira Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a Santa Palavra de Deus, nosso manual de estudos, né? Gênesis, cada história linda. Nós já fizemos 2 vídeos sobre Abraão, vamos para o terceiro vídeo final sobre a história de Abraão, mas eu acho que não vai acabar aqui essa história, né? Nós vamos falar sobre aquela promessa no próximo vídeo. Abraão já era velho de idade, bem avançado, e o Senhor havia abençoado ele em tudo, né? Nós estamos no centro do livro de Gênesis, né? Abraão, o pai da fé. Então, a lição número 8 fala ainda de Abraão, tá? Aí nós vamos passar para Jacó. Então, nós temos ainda, pelo menos, mais 3 vídeos aí falando sobre Abraão. Nós estamos aprendendo e aprendendo muito com esse patriarca. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estudar a sua santa palavra. Que o seu Espírito seja com todos nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Mais uma vez. Que Deus te abençoe, tá? Que Deus esteja presente na sua família e no seu lar. Ore por mim, estarei orando por você também, tá? É importante a gente orar uns pelos outros. Irmãos, nós, como eu falei no vídeo anterior, né, em Parecis, trabalhando aí para Rolinet Fibra, o mundo na velocidade da luz, breve Parecis vai ter aí a Rolinet. Quero mandar um abraço aí a todos os amigos de Parecis. Muito obrigado aí pelo carinho, você de Parecis aí. E você de qualquer lugar, deixe o seu like, faça o seu comentário. Ah, deixa eu falar uma coisa logo no início do vídeo aqui. É importante, de repente você recebe a notificação, né, você que está seguindo o nosso canal, não tem tempo para assistir o vídeo no momento, mas assista pelo menos 30 segundos a 1 minuto e meio. Por quê? Porque daí depois você vai sair e o YouTube vai enviar novamente para você, tá? O que está acontecendo? Agora teve umas mudanças aí, né? Então, se você não assiste, recebe a notificação e não assiste nada, nem um pedacinho, depois você não consegue, você não recebe mais, tá? Então, assista um pedacinho aí, depois você volta e assiste todo o vídeo, que é importante, é a palavra de Deus, e você está nos ajudando a pregar a palavra de Deus, compartilhando aí também com os amigos, tá? Falando ali sobre Abraão, né? O último tema, nós falamos sobre o sinal da aliança, né? Que é ali a circuncisão, tá? Que é inclusivo, né? Foi para todos. Agora nós vamos falar sobre o filho da promessa. Abraão, depois, né, desses acontecimentos todos aí, Abraão, enfim, ele reconhece Deus lá na história que nós vamos ver aqui, né? Ele reconhece Deus andando ali com aqueles 2 anjos, chegando ali para visitar ele, para bater um papo com ele. A gente vai saber do que se trata essa conversa, né? Era Deus ali visitando ele, né? Deus lembrando ele ali, né, dessa promessa que ele havia feito, né? Então, irmãos, a última cena da circuncisão envolveu a todos. Não foi apenas Ismael, o filho, né, de Abraão com Agar, mas todos os homens da casa de Abraão foram circuncidados. Leia aí depois Gênesis capítulo 17, do verso 23 até o verso 27, né? Nós vamos ter aí a prática da circuncisão envolvendo todos os homens da casa de Abraão, inclusive os empregados também. Então a palavra kol aí é todos mesmo, e é repetido 4 vezes aí, tá? Foi nesse contexto inclusivo que Deus apareceu ali a Abraão para confirmar ali a promessa de um filho. Que filho é esse? Agora sim, agora Isaac, né?
Agora nós vamos aprender algumas coisas. Nós vamos aprender ali uma lição sobre hospitalidade, né, com Abraão. E agora, como é que você explica essa reação divina a essa hospitalidade? Gênesis capítulo 18, né, ele vai trazer que o Senhor e dois anjos aparecem a Abraão. E por que nós sabemos que é o Senhor e dois anjos? Porque quando Abraão vê, ele reconhece Deus, ele se ajoelha e ele aceita a adoração, né? Deus, ele anuncia também ali a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós vamos ver isso daqui a pouco também, tá? Então, irmãos, Abraão, ele correu em direção aos homens, né? Quando você abre aí, começa a ler Gênesis capítulo 18, e o verso 2 diz que levantou-se os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Se você visse Deus hoje, você correria para Deus, correria para os braços de Deus ou se esconderia de Deus? Tem muita gente que vai ficar em dúvida agora, né? Será que Deus ele pode visitar você nesse momento? Ele pode entrar em qualquer cômodo da sua casa? Ele pode entrar em qualquer cômodo da sua empresa? Abraão ele correu em direção a Deus. Lembra o que aconteceu lá no Jardim do Éden, depois do pecado? O que aconteceu com Eva e com Adão? Eles correram, eles fugiram de Deus. E aqui nós temos Abraão correndo para Deus, embora tivesse 99 anos. Eu fico imaginando aquele velhinho ali levantando todo espolenta e correndo, né? Pai, né? E um pai mais novo, né? Deus deve ter aparecido ali como um senhor jovem junto com os anjos, né? Agora ele tinha 99 anos e ele corre. E ele chamou uma dessas pessoas, desses 3 homens, ele chamou de Adonai, que significa Senhor meu. Aqui Gênesis 18, verso 3, irmãos. E disse, Senhor meu, que é Adonai. Olha que maravilha isso, né? Isso é um título frequentemente usado para Deus. A gente vai ver lá em Gênesis capítulo 20, verso 4, Êxodo capítulo 15 e 17. Abraão, 99 anos, ele vê os 3 homens e ele reconhece Deus, ele grita Adonai, Deus meu. Ele se apressou no preparo ali da refeição, esteve ao lado deles, atento às suas necessidades, pronto para servi-los. E aí, você está pronto para servir a Deus? Às vezes, irmãos, eu vejo, né, assim, a gente pede apenas para compartilhar, né, para copiar, não dá trabalho nenhum. E às vezes as pessoas não fazem, nessa facilidade toda. Lembra que eu falei, né, já no vídeo anterior ainda sobre Abraão, né, da disposição de Abraão de ser o pai da fé, que significava muito mais do que apenas ser o pai da fé, de ser o pai de grande multidões, de ser o pai de Isaac, né? Estar pronto para servir, perguntar, o Senhor, o que o Senhor quer de mim? E quando ele falar, eis-me aqui, estou disposto a fazer, né? Irmãos, o comportamento de Abraão para os visitantes celestiais se tornaria um modelo inspirador de hospitalidade. Paulo escreve lá em Hebreus capítulo 13, verso 2, né? É um modelo. A atitude reverente de Abraão transmite uma filosofia de hospitalidade. Mostrar respeito, mostrar atenção para os estranhos não é apenas um belo gesto de cortesia, irmãos. É religião pura, é cristianismo. A Bíblia enfatiza que é um dever religioso, como se estivéssemos se dirigindo ao próprio Deus. E o Evangelho, né? Mateus capítulo 25, do verso 35 ao verso 40, fala exatamente disso. Como você tem tratado as pessoas? Como você tem tratado as pessoas da sua casa? Como você tem tratado aí a sua família? Né? Ironicamente, Deus se identifica mais com o estrangeiro faminto e necessitado do que com o generoso que o recebe, né? Então, há uma lição aqui importantíssima. Como é que você está tratando as pessoas? A começar com os da sua casa. Como você tem tratado as pessoas na rua? Como você tem tratado as pessoas necessitadas? Por um outro lado, a instrução divina na esfera humana denota graça, denota amor com a humanidade. Essa aparição de Deus antecipava Cristo, que deixou ali o lar celestial e se tornou servo humano, né?
para alcançar toda a humanidade. Filipenses 2, 7, 8. Para te alcançar. Para me alcançar. Então a presença de Deus confirmou a promessa, irmãos. Agora, o que mais aqui vai mostrar ele como Deus, né? É que ele viu Sara, Sara se escondeu atrás de Abraão e ele viu. E ele conhecia os pensamentos de Sara. Gênesis capítulo 18, verso 10 e o verso 12 diz que ele conhecia os pensamentos de Sara. Ele sabia que a Sara tinha rido, e riu mesmo, né? Foi ali a sua última palavra, né? O ceticismo de Sara se tornou o ponto em que ele cumpriria ali a sua palavra, né? Irmãos, isso é maravilhoso, né? Sara, ela está cética no momento, ela ri de Deus e mesmo assim Deus se compadece dela, Deus tem graça, tem misericórdia dela e vai presenteá-la, né? Com Sara, né? A princesa de todos, aquela que daria luz ali a Isaac. Que lição, né? Aprendeu, né? Vamos falar um pouco sobre Ló. Ló lá em Sodoma, por quê? Porque quando esses anjos que estavam acompanhando Adonai, eles saem dali, eles estão indo cumprir uma missão. Eles estão indo para Sodoma, né? Então quando você lê Gênesis capítulo 18, do verso 16 em diante, né? Você vai ver Deus anunciando ali a destruição de Sodoma e Gomorra. A história muda. Deus fala ali nessa conversa com Abraão, olha, chega, né? E aqui, irmãos, a gente vai ver, eu fiz umas anotações aqui, né? Realmente nós temos juízo e é apenas não o juízo final. Nós tivemos um juízo antes dessa história aqui com Noé, né? Nós temos juízos que vai aparecer ali, os amorreus, todo aquele povo, né? Quando o cálice de Deus transborda, são os próprios descendentes de Abraão, depois de ser tirado lá do Egito, andado por 40 anos ali, pelo pecado deles mesmo, né? Eles entram naquela terra que Deus havia dado aqui a Abraão, né? E eles recebem o juízo de Deus e usa o ser humano para cumprir esse juízo, né? Então nós temos aqui, nós vamos ver aqui nesse capítulo aqui do verso 18, 16, que Deus falando ali sobre a destruição de Gomorra, nós vamos ver Abraão intercedendo junto a Deus pelos homens. Então nós vamos ver Abraão orando, né, a Deus ali. Nós vamos ver juízo de Deus sobre a humanidade, localizada, Sodoma e Gomorra. Juízo localizado, ok? E vamos ver também ali uma surpresa. Eles foram pegos de surpresa. Eles não imaginavam que o fim estava perto, próximo, né? E mostra que Deus, ele responde à oração, mas mesmo assim é a pessoa que toma a decisão. Então às vezes nós oramos pelos nossos filhos, oramos por amigos, né? Oramos para que filhos deixem vício, né? Deus age. Mas em último caso, é a decisão dele que é levada em conta. A gente pode até falar, infelizmente, né? Como a gente gostaria que fosse ao contrário. Eu orasse e que Deus ouvisse a minha oração, independente, né, daquele por quem eu estou orando, né? Se ele aceitava ou não, né? Mas o livre-arbítrio é isso, né? Nós oramos. Agora, Deus responde às nossas orações, mas em última instância tem o livre-arbítrio, né? E Ló recebe lá na sua casa esses dois anjos que estavam acompanhando ali, né, Jesus, acompanhando Adonai nesse diálogo anterior aqui com Abraão. Né? Agora, como o ministério profético de Abraão afetou sua responsabilidade ali para com Ló? Irmãos, Deus, ele acabava de reafirmar a Abraão a promessa de um filho, Isaque, né? No entanto, em vez de aproveitar as boas novas, de comemorar, uau, Deus falou comigo, enfim, nós vamos ter Isaque, o filho da promessa. Há uma interrupção aqui, e agora ele falou com Deus sobre o destino de Ló. Senhor, e o destino de Ló lá em Sodoma? Então Abraão não foi apenas um profeta a quem Deus revelou sua vontade.
ele também foi um profeta que intercedeu pelos ímpios. A frase hebraica, na presença do Senhor, aqui de Gênesis 18, 22, é uma expressão idiomática que tinha o significado de orar. Abraão estava orando, Abraão estava intercedendo por Ló, pela sua família, pelo povo de Sodoma, pelos pecadores. Abraão desafiou a Deus, Abraão barganhou com Deus para salvar Sodoma, irmãos. Porque lá estava Ló, seu sobrinho. E ele começa ali com 50, né? Até chegar em 10. Deus teria salvado o povo se apenas 10 pessoas fossem justas. A gente vê a dificuldade de ter justo na terra, né? Por isso a Bíblia diz que todos pecamos, todos estamos destituídos da glória, todos precisamos de um Salvador, todos precisamos de Jesus. Terceiro ponto, que quando nós lemos a história do que aconteceu quando os 2 anjos foram a Ló para avisá-lo o que estava por vir, Gênesis 19, de 1 a 10, nós percebemos o quanto o povo havia se tornado doente, o quanto o povo havia se tornado mal. E de vez em quando, nós olhando, nós que moramos no interior, a gente vendo através da TV, do telefone, né, da internet, alguns eventos, algumas festas, a gente até compara com Sodoma e Gomorra, né? A gente vê algumas coisas aí, alguns eventos, alguns acontecimentos que a gente até compara com Sodoma e Gomorra. A mortandade que está acontecendo na nossa região, aqui no interior ultimamente, né? Irmãos, é coisa de louco, né? Quantos assassinatos está acontecendo. E é por tiro, é faca, é paulada, né? Às vezes entre familiares. Ex-marido colocando fogo, né, na ex-esposa. Pais matando filhos. E orgias a céu aberto, né? Nos grandes eventos aí. Então, nós vemos aí algumas aberrações que faz a gente comparar o nosso querido planeta Terra com Sodoma e Gomorra, né? Era um lugar perverso. Assim como muitas das nações ao seu redor, motivo pelo qual, por fim, foram expulsos da terra, né? Olha essas guerras que estão acontecendo aí. Irmãos, eu quero ler uma passagem para terminar esse tema da profetisa Ellen White, livro Patriarcas e Profetas, página 125, tá? Página 125, diz assim, ela escreve, ela diz: e agora a última noite de Sodoma estava se aproximando. As nuvens da vingança já lançavam sombra sobre a cidade condenada. No entanto, o povo não percebeu. Enquanto anjos se aproximavam em sua missão de destruição, as pessoas sonhavam com a prosperidade e prazer. O último dia foi como todos os outros, tendo chegado e logo indo embora. A tarde caía sobre cenas de encanto e segurança. Uma paisagem de beleza incomparável era banhada pelos raios do sol poente. O frescor da tarde havia atraído para fora de casa os habitantes da cidade, e as multidões em busca de divertimento passavam de um lado para outro, preocupadas com os prazeres daquele momento. Como está o mundo hoje? Como está aí na sua cidade, aí no seu estado, aí onde você mora? Como está o mundo hoje? Será que não estamos vivendo algo parecido com o que aconteceu aqui em Sodoma? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Nós imaginamos, né, que iremos amanhecer tudo bem, que vamos beijar a esposa, beijar os filhos, aqueles que estão longe passaram a mensagem. Mas eu disse que nós achamos. Nós temos fé em Deus que vai acontecer. Mas não podemos ter certeza.
Se você soubesse que a sua cidade fosse ser destruída amanhã, o que você faria hoje? Você precisava pedir perdão para alguém? Se reconciliar com alguém? Você precisava pedir perdão para Deus? Então faça. Faça, porque o amanhã não pertence ao homem. Não pertence ao homem. A porta da graça que a gente sempre fala aqui, né? É tirado, uma expressão tirada ali das 10 virgens da parábola, né? E tem até o hino que é a porta que Deus abre, que o homem não pode fechar, mas quando Deus fechar essa porta, o homem não poderá abrir. Lembra lá da porta da arca de Noé, que os anjos trancaram por fora? Acho que Noé ficou com vontade. Vendo as pessoas ali, né, morrendo afogadas, recebendo o juízo de Deus, imagino que Noé também ficou com vontade. Mas não era possível para ele. A porta da graça está aberta, irmãos. O momento é agora, Deus está te convidando. Ele falou, ó, ei, estou batendo aí na porta do seu coração, deixa eu entrar. E eu sempre falo para os meus amigos, experimente Deus, porque é maravilhoso, é muito bom, tudo aqui é passageiro, tudo passa muito rápido. Há poucos dias eu era um atleta, hoje os cabelos estão brancos. Estou terminando de gravar aqui sentindo dores nas costas. Esse dia tive no médico, no cardiologista, me proibiu um monte de coisa. Ainda ontem de ontem, eu recebi a notícia de um grande amigo meu, forte, talvez um dos mais fortes da nossa turma, pegador de boi, diagnosticado com uma doença terrível. Um outro pai de um amigo meu, né, nessa conversa que eu estava tendo com esse amigo, né, ele falou, olha, o nosso amigo está ruim, mas o meu pai também está com câncer. Que notícia, né? Que notícia. Então, irmãos, tudo passa, tudo é muito rápido. Nós temos que ter a certeza da ressurreição, tá? E Jesus está disponível ainda hoje para salvar a você, para me salvar, para que todos nós possamos estar junto nesse encontro, que possamos junto com Abraão, junto com Paulo, Sara, Isaac, né, ir para o céu, depois retornar para essa terra maravilhosa, porque daí sim não haverá mais dor, né? Não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, imagina. E eu creio na palavra de Deus. Ele falou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria falado para vocês. Eu vou. E nós sabemos, tanto pela fé e de maneira histórica, está revelado nesse livro maravilhoso, que ele está preparando o lugar. É o nosso amigo, nosso irmão, o nosso pai, o nosso advogado, é o nosso sacerdote, tudo em nosso favor, para que você e eu não fiquemos de fora. Se eu for primeiro do que você, ou você for primeiro do que eu, que possamos se encontrar nesse dia. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Por mais esperança que eu tenha de sair e retornar para casa, eu não sei. Por isso eu tenho que entregar a minha vida todos os dias nas mãos de Deus. E a salvação pela graça, irmãos, é isso. Gênesis capítulo 15, nós lemos aqui, né, falando de Abraão, Gênesis capítulo 15, verso 6, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Um homem cheio de falhas, ele creu no Senhor. Agora, qual é o resultado, irmãos? O resultado está aqui, né, também, a Bíblia mostra. Gênesis capítulo 26, verso 5, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. A resposta de ser salvo pela graça, eu não merecia, e Deus me salvou. Qual é a resposta que eu tenho que dar? A mesma resposta de Abraão. Abraão, ele obedeceu a palavra de Deus. Abraão guardou a palavra de Deus. Abraão guardou os mandamentos de Deus. Abraão guardou os preceitos de Deus.
Abraão guardou os estatutos. Abraão guardou as leis de Deus. É a resposta. É a resposta que nós temos que dar a esse Deus que faz tudo por nós, que nos salva. Por amor, por agradecimento, por dizer obrigado, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a tua vontade. Amém? Amém. Sinta-se abraçado em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, hoje eu oro agradecendo por essa oportunidade de estudar a sua santa palavra. Mas oro intercedendo também pela vida desses dois amigos que eu citei aqui, pela vida da família. O Senhor conhece a necessidade de cada um deles, a luta contra a doença, a vontade de permanecer vivo, a família entristecida. Enche essa família de esperança e que esteja com essas pessoas, guiando, orientando os médicos, promovendo um milagre nas vidas. Seja com cada irmão, cada irmã, cada amigo que está assistindo esse vídeo agora. Toque no coração. Mantenha firme a esperança, a promessa. E muito obrigado por estar nos esperando. Muito obrigado por nos amar tanto. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado você que está com a gente aí, né, acompanhando, tá? Não esqueça de dar aí o joinha, tá? Não custa nada, né? Dar um joinha, fazer um comentário de onde é que você está assistindo e também compartilhar com os amigos. Que Deus te abençoe. Pense nisso, um forte abraço e até o nosso próximo estudo, ainda sobre Abraão.